a voz tão baixa. Para quem não me conhece, eu sou Maristela Farias, sou base desse sindicato, faço parte do coletivo Democracia e Luta da CSP Lutas. Hoje é oposição a esse sindicato. Oposição porque a gente disputou a eleição passada e, ao constatar fraude de um determinado número de votos, a gente exigiu que esses votos fossem anulados. Diante da negativa da maioria de anular os votos, porque isso também incorria em impugnar a própria eleição, porque aí esses votos não davam quórum, aí teria que fazer uma nova eleição. A gente optou por se retirar da direção. A gente não compôs essa direção. A gente optou por se retirar e ser oposição a ela. Então, sou dirigente também do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe. Eu acho que a discussão aqui ela é de classe, mas ela também é de raça, como muito bem lembrou o Olinto. E mais adiante eu falo sobre isso. Acho que a gente está numa conjuntura de crise política, social, econômica, pandêmica, mundial. A gente sabe disso, né? Tudo está se reordenando, mas as coisas têm que ter critérios. Mesmo que a crise também atinja esse sindicato, tem que ter o mínimo de critério, o mínimo de transparência. Esse sindicato é um instrumento importante de luta, é um instrumento que tem uma história, como o André mesmo colocou e reivindicou, de luta do movimento sindical, de luta dos movimentos sociais. E essa história tem que ser respeitada e reivindicada. Eu acho que o comportamento, a postura da atual direção não apaga a história desse sindicato, não deve apagar a história desse sindicato. Né? Essa é uma questão. Mas atrapalha a vida da classe trabalhadora, não só dos funcionários do sindicato, como da base desse sindicato. Tem atrapalhado. Principalmente no momento onde a gente tem um governo proto-fascista, né, e que a gente precisa de um instrumento como esse para estar nas ruas, para estar na luta. Essa é uma questão. Em relação a essa direção, eu acho que é uma direção autocrática. A gente acabou de ver isso na Assembleia que teve na quinta-feira, né, com as resoluções apontadas, encaminhadas por eles, que inclui aí um aumento de R$10 em 6 parcelas na anuidade dos servidores que contribuem para esse sindicato, de cobrir os gastos da greve do INSS, mas lembrando que está entrando um valor bastante expressivo nesse sindicato de ações da greve de 2009, que podem muito bem cobrir esses gastos. E lembrando também que a categoria filiada a esse sindicato está sem aumento. Então, se a categoria não está tendo aumento, o sindicato também não pode aumentar, mesmo que temporariamente, a sua contribuição. Né? É no mínimo desrespeitoso. Então, e também prorrogou o mandato por mais 2 anos, que já tinha sido prorrogado por 2 anos, propuseram prorrogar por mais 2 anos o mandato da direção desse sindicato, completando aí mais um mandato de 4 anos dentro dessa prorrogação. E propuseram a desfiliação desse sindicato da Central Sindical CSP com Lutas, a qual eu pertenço e reivindico, como muita gente da base desse sindicato. Afinal, a filiação à CSP com Lutas foi uma deliberação discutida na base, foi feito um plebiscito na base para se desfiliar da CUT e filiar a CSP com Lutas. A gente fez um plebiscito na base, a gente discutiu em congresso, então não foi uma discussão feita nos meandros da diretoria, simplesmente como foi feito na quinta-feira, né, em relação à desfiliação e filiação à CTB.
eu propus na Assembleia que fosse feito a mesma coisa, que se levasse para a base a desfiliação e a filiação, como a gente fez anteriormente, que era mais democrático e justo, que a base decidisse e não a direção desse sindicato, que alega que já não estavam mais na Conluta, poderiam até estar afastados, porque legalmente ainda eram filiados à Conluta. A Conluta tem que estar registrada no Ministério do Trabalho. Se afastaram da CSP Conluta numa deliberação, uma decisão da direção desse sindicato, uma questão política e da direção do sindicato e não por uma decisão da base. Eu acho que a decisão tinha que ser da base, tinha que descer para a base decidir um plebiscito. Isso seria o mais justo e mais correto. Mas eles, autoritariamente, tinham a maioria na Assembleia e decidiram passar o rodão e fazer nos moldes deles, né, na sua autocracia. Então, essa é a direção que a gente tem hoje. Então, o que essa direção seria o mais assertivo se fazer diante da alegação de crise, de dificuldade financeira, que não duvido que se tenha, mas a gente também não sabe a extensão dessa crise, o tamanho dessa dificuldade. Então eu acho que tem que ter o máximo de transparência, né? Não se tem prestação de contas nesse sindicato, e eu falo isso porque eu já fui no Conselho Fiscal desse sindicato na gestão passada, e foi reprovada as contas dessa diretoria pelo Conselho Fiscal, e eles, novamente, numa decisão autocrática, passaram por cima dessa reprovação e se reelegeram mesmo assim. Então, tem que ter uma auditoria nas contas desses sindicatos. Não tem transparência, então se audite as contas desse sindicato para a gente saber o nível de crise que tem, para se fazer as ações baseado cientificamente, corretamente, democraticamente e justamente, né, antes de qualquer deliberação. Se tem que fazer algum corte na carne da direção, que não para de fazer gastos excessivos, que a gente vê muito bem por aí. O diretor acabou de dizer que é mentira. Não é mentira, porque a gente vê festas em plena pandemia nesse sindicato, é aniversariante do mês, é festa caipira dentro do sindicato em plena pandemia, gastos em hotéis, diretores que ficam em hotéis em vez de ir para casa. Então, viagens que não se discute em assembleia nenhuma. Então, os gastos excessivos feitos por essa direção, o aumento da ajuda de custo que tem esses diretores, como a Natan colocou, de R$3.000, né? E fora esse ajuda de custo, eles ainda apresentam notas e notas de gastos além da ajuda de custo, que eu entendo que essa ajuda de custo deveria cobrir os gastos dos diretores com transporte, com alimentação, então não justifica a apresentação de notas. Enfim, então, tem que cortar, vamos cortar na carne da direção. O chicote no lombo do trabalhador tem que ser a última alternativa. A última alternativa. Então, essas questões, essa ausência de transparência, né, na condução das finanças desse sindicato, gera dúvidas, geram essas questões todas e geram também essas ações que a gente duvida da legalidade, duvida da justiça que está sendo feita, né, como a demissão dos funcionários. Como o Olinto colocou, e muito bem colocado, já saíram cerca de 50 funcionários no PDV. E assim mesmo eles ainda acham que tem que continuar demitindo. Não vai parar nessas 14 demissões que o Olinto colocou. Concordo com ele nesse aspecto. Então, eu acho que os trabalhadores, né, do sindicato têm aqui uma tarefa árdua e importante, que é de garantir a unidade. Garantir a unidade. Então eu acho que tem diferenças, tem divergências, mas elas têm que ser colocadas de lado nesse momento. Porque a luta tem que ser de todos os trabalhadores.
de todos os trabalhadores, independente da forma que tenham entrado, sido admitido, enfim, eu acho que depois que entrou e são todos trabalhadores. Né? Eu acho que a gente tem que garantir que o trabalhador vai ter consciência de classe e vai saber de qual lado ele tem que estar. Se é do lado do seu companheiro trabalhador ou se é do lado da direção desse sindicato que representa o patrão. A luta de classe só tem dois lados, o lado do patrão e o lado do trabalhador. Ou você se coloca do lado do trabalhador como trabalhador, ou você se coloca do lado do patrão como trabalhador. Você tem que saber de que lado você está nessa história. E aí, essa unidade, ela vai ser verdadeira, ela vai ser forte, ela vai ser firme. E aí a gente vai dar passos concretos, né, na resistência, na luta e na vitória. E para finalizar, que eu acho que já falei muito, eu acho que a prioridade aqui, né, tem que ser a exigência da revogação da demissão do companheiro Julião. Como foi colocado aqui, é um companheiro de luta, é um companheiro aguerrido, é um companheiro querido, é um companheiro que tem toda a capacidade. Eu acho que não tem nada que desabone ele profissionalmente, que justifique demitir ele. Né? Pelo menos não foi apresentado. E pelo contrário, né? O diretor aborda ele no corredor e diz: nós queríamos mesmo era demitir a Adriana, companheira Adriana, mas como ela agora foi em tese, a gente vai demitir você. Não podemos demitir a negra, mas vamos demitir o negro. Vamos demitir o negro. Por uma decisão pessoal, personalizada e racista desse diretor. Isso tem que ser dito. Racistas não passarão nesse sindicato. Não passarão. Então, eu acho que a principal aqui é a defesa e a garantia do emprego do Julião. Um companheiro que tem uma filha especial. Uma filha especial, gente. Não foi considerado nada. A ser debatido, a ser discutidos para demissões. Se tiver que ter, tem critérios. Bom, gente, antes da próxima falação será da Adriana.